E se você aí de casa está pensando em levar um pet aí para o aconchego do seu lar, é bom saber qual a melhor espécie, né? E qual é essa espécie que tenha mais a ver aí com o tipo do perfil da sua família. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica veterinária, a Bruna Lustosa. E não vai ser uma consulta para mim agora, né? Bruna, bom dia, Bom Deus dia. abençoe. Tudo bom? E aqui nós vamos apresentar esse distinto cidadão aqui, como é que é o nome dele mesmo? Esse é o Bolt. É o Bolt. Ele é um Golden, da raça Golden. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai escolher um animal é o ambiente que esse animal vai viver. Se é um animal que vai ficar em casa, se é um animal de apartamento, se é um animal para uma... O perfil também de compromissos da família também. A rotina tem que ser do a tutor rotina, principal. Né? Então, a gente tem que ver se tem um idoso junto, se tem alguma criança junto nessa família, se vai ser só um tutor, se vai ter... Então, vamos começar aqui, Bruna, a falar sobre esse perfil. Vamos imaginar assim, vamos colocar o pessoal de casa. Apartamento. Alguns apartamentos hoje, eles permitem que você tenha animais lá consigo, Sim. né? Dá para criar ali. Qual seria esse perfil, por exemplo, para apartamento? Quais são as raças que conseguem se adaptar a esse espaço mais reduzido? O principal é a gente saber se tem uma área externa, se tem uma área só interna. Então, a gente tem que procurar, geralmente, animais menores para apartamento, são mais fáceis de manipular. A urina e as fezes, geralmente, são menores, então tem que ter um cuidado especial com essa parte também. Tem que ser um animal que, às vezes, solta menos pelo, porque o ambiente vai ficar fechado. Então, a gente tem que pensar em tudo isso antes de adquirir um pet. E aí a gente pensa, por exemplo, aquele jovem casal, né? Está em apartamento, tem uma área interna e só que tem a criança ali, com uma criança ou duas. Sim, a gente tem que pensar primeiro no temperamento dessa criança, se é uma criança mais introvertida, se é uma criança mais ativa. Se for introvertida. O ideal é um pet mais sociável. Qual, por exemplo, assim, A gente vamos pode, falar. por exemplo, o Golden, um Labrador, se for uma casa. Se for um apartamento, a gente pode o Shih Tzu, o Yorkshire. É muito interessante nessa parte. E o se a Bulldog criança francês. for o Bulldog francês? E se essa criança ela for um pouquinho mais extrovertida, um pouquinho mais agitada? Uma criança agitada geralmente requer um pet mais agitado. Então, assim, nessa parte a gente pode também optar pelo Shih Tzu, pelo Bulldog também se encaixa nessa... Pug. O Pug também pode ser. Agora, a gente tem que evitar alguns animais que não gostam de tanta manipulação, né? Então, às vezes, é uma raça um pouco mais brava, um pouco mais agressiva, a gente tem que evitar. Aqueles pincher, né? O Pinscher não gosta tanto, às vezes também um Chow Chow não é interessante. Olha, e às vezes Um a gente vê o Shar-Pei não é interessante para tanta manipulação por causa da criança. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, nessa manipulação. Nem sempre um animal vai gostar de ser manipulado o tempo todo. Às vezes, um poodle não gosta tanto de manipulação. Olha, eu achei que fosse o contrário aí, principalmente assim, o Chow Chow, o Poodle, achei que gostasse mais, né? O poodle, ele escolhe muito um dono específico e geralmente é uma pessoa mais calma da casa. Nós vamos chamar aqui tem gente querendo entrar no quadro aqui para entrevista também. Boni. Aqui, ó, Boni, aqui, ó. Trazer essa princesa aqui, vem cá, Boni. Aí, ó, os dois amigos aí, ó, pra você ver, não vai dar briga aqui, não. Essa aqui é a Bonnie, essa aqui... Ela é uma mestiça de Shih Tzu. Mestiça de Shih Tzu. Ela tem um temperamento também bem ativo. Ela é uma cachorrinha que a gente mudou de dono agora, então ela está em período de adaptação. É importante a gente saber isso também, porque se for uma casa muito agitada e um animal está sendo resgatado agora, ele pode se sentir um pouco retraído na casa, ter uma dificuldade de adaptação maior. Então, a gente tem que ter um ambiente calmo para esse animal se adaptar melhor. E aí, Bruna, para a gente pensar assim nesse cuidado aí, ó, o Fininho está acompanhando ali, ó. A Bonnie está dando rodada aqui no estúdio, está à vontade, né? Olha só. Aí já mostra, só isso aqui já dá uma amostragem boa do que são os temperamentos, Sim. né? Agora, quando a gente fala também, por exemplo, a rotina da casa, aquele jovem casal, trabalham, estudam muito, passam poucos períodos dentro de casa.
É importante a gente saber, um animal que consegue ficar um pouco de tempo mais sozinho, é interessante a gente saber se esse animal vai fazer algum esporte com esse casal, praticar uma corrida, às vezes no final de semana. Animais de raças pequenas não conseguem acompanhar tanto uma corrida longa, então teria que ser animais de porte maior, de médio ou grande porte. Né? O Golden, ele consegue adaptar numa corrida um pouco mais longa, aqui, o Labrador... Lambida aqui, bicho, ó, pra você ver. É assim mesmo. É desse jeito. Ele é super carinhoso, Sim, super sim. dócil. Não, Então, assim, é uma raça muito tranquila de adaptar, tá? Mas, assim, a gente tem que procurar saber se esse casal vai ficar muito tempo fora. Então, a gente tem que acostumar esse animal desde filhote a esse período de longe, né? De ficar longe do animal, do dono. Para não gerar aquele estresse Do animal problemas. ficar latindo ou ficar nervoso, chegar muito agitado em casa e o animal não está correspondendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado da pessoa conseguir adaptar a rotina. Principalmente se for uma rotina mais agitada, se a pessoa viaja muito, poder ter um pet menor para levar durante as viagens. Agora, quando a gente fala também sobre ter um pet, não é só aquela emoção do momento, daquele afeiçoamento ali da hora. Porque às vezes a gente, ai, que bonitinho. É pensar que você está elegendo ali um amigo para um longo tempo de vida e que requer todos os cuidados, né? Aí a vacinação, o cuidado aqui com a pelagem, a questão da própria ração deles também, da alimentação, isso é importante ser observado, né? Sim. Aí, ó, olha os cachorrinhos ali, gostou ali. Alguns animais Oi. têm... Eu estou aqui compartilhando que a Rebeca aqui não foi embora, a gente está aqui, né, assistindo. Aqui... Gente, eu estou há 6 anos com o Serginho. Isso nunca aconteceu dele pegar um animalzinho. É porque tem quanto tempo que você tem um cachorrinho? Tem 4 meses, eu acho. Pois é, que 4 meses não transforma a Gente, vida eu tô pagando de uma pessoa. Eu tô pagando aqui diante de uma veterinária. Diretora, fala comigo. Olha só, gente. Bom dia. Bom dia, diretora, eu estou assim, em 6 anos que nós estamos assim. Você já viu o Serginho com esse relacionamento íntimo com um pet? É um relacionamento mais próximo mesmo. Não tá? É verdade. Que 4 meses de convivência Ainda na tá casa meio- muda uma pessoa. Ô, Carol, ainda tá meio embrulho de manga, assim, meio desajeitado, mas no final das contas. Mas por quê? Eu tô pagando minhas línguas todas aqui, porque eu falava assim, não, mexer com cachorro não, porque a minha rotina não dá pra ter. Só que aí os meninos fizeram e nós temos lá agora uma cachorrinha lá em casa agora que tá dando tudo certo no final. Tá sendo até legal, descansa a Aqui, gente, você dá pega uma o celular do desestressada. Serginho, tem vários vídeos da cachorrinha. Tem mais. Fotos da cachorrinha. É assim, é algo que realmente muda. Muda a vida do adulto também. Muda. Bruno, é bem dentro disso mesmo, né? Até muda os nossos comportamentos, muda aí o nosso jeito de ver a vida. Falamos anteriormente sobre o senso de responsabilidade e até para os adultos. Por exemplo, hoje eu falo que às vezes, por exemplo, ontem eu cheguei meio cansado, estressado em casa, brinquei um pouquinho ali. Desestressou. Já é terapêutico, né? Totalmente. Mas, assim, o que a gente estava falando, é importante também ter o cuidado de saber os custos de cada animal. Sim, sim, Né? sim. Então, assim, apesar desse benefício que eles trazem para a gente tem muitos custos. Claro. Né? Uma raça dessa aqui, a gente tem que ter cuidado muito com a pelagem, tem que frequentar um banho em tosa. A ração determina A quantidade muito, né? de ração que coloca para esse Não, animal mas eu falo assim, a diferente. qualidade também interfere, Sim, por exemplo, na questão da pelagem, até mesmo dentro do processo digestivo também. Sim. Muito Então, bom. isso é muito importante, sabe? Então, pessoal, esse é o recado que nós deixamos aqui para vocês. Vocês viram, Carol conversou anteriormente a respeito do senso de responsabilidade que um pet traz para a família e principalmente para as crianças, mas você precisa saber escolher bem o tipo de cachorro, o tipo de ambiente e o seu perfil também. Então, aqui com a doutora Bruna, você aprendeu um pouquinho mais como escolher as raças que são mais para crianças introvertidas, extrovertidas, ambientes maiores, menores. Tudo isso aí, o De Tudo Um Pouco, leva para você. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.